Espírito Santo. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz justiça pelo teu poder. Escuta, Pai, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Porque contra mim se levanta os insolentes e os violentos procuram atirar-me a vida. Ele não tem Deus entre si. Eis que Deus é o meu ajudador e o Senhor Alfa é quem sustenta a minha vida. Senhor, tenha compaixão, ajuda dos meus opressores, por tua fidelidade, dá cabo dele, ofereço voluntariamente sacrifício por a tua fidelidade, porque o Senhor é bom. Após, meu Pai, me tirou das tribulações e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. Quem ouvido tem, ouça um canal Francisco Ferreira, a voz da profecia. Neste dia, noite, 7/7/2023, são 11h25, 23h, porque já está noite. Aqui está o segundo marco do tempo determinado do fim. Hoje é o terceiro mistério, revelação do Apocalipse apocalíptico. Aqui está 7 capítulos e 7 versículos. João, a mão do Pai, dito pelo Filho, escrito, revelado e interpretado por João. São 10 letras, 15 números, 5 capítulos e 5 versículos. Apocalíptico, 4 letras, 6 números, 2 capítulos e 2 versículos. Vejamos a sua interpretação, porque este grande documentário se trata de ordem, alfabeto, porque o grande Deus, ele é o alfa, é o ômega, é o primeiro, o último. E então, ele é o alfa, é o primeiro. E o alfa é a primeira letra dos alfabetos gregos. Vamos fazer a sua interpretação, a palavra apocalíptico, em ordem alfabética. Apocalipse. A, capítulo 1, P, versículo 15. Seus olhos é uma chama de fogo e a sua voz como som de muitas águas. Ó, capítulo 14, C, versículo 3. E cantavam, entoavam um cântico que ninguém podia compreender, senão as criaturas viventes e aqueles que foram escolhidos, os 144 do Pai. A, capítulo 1, L, versículo 11, Alfa. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve um livro e envia às 7 igrejas da Ásia,
a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamos, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Fazendo essa interpretação que eu estou fazendo, e depois a gente vamos mostrar como João começou a escrever um grande Apocalipse, esse grande documentário. E capítulo 9, versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam sendo preparados para o dia, a hora, o mês do ano, para matar a terça parte dos homens. Esse capítulo 18 é versículo 5. E os pecados dela se acumularam até os céus, e Deus viu a iniquidade dela. 15, número 5 capítulos e 5 versículos. Apocalíptico. 4 letras, 6 números, 2 capítulos e 2 versículos. Apocalíptico, capítulo 19 e versículo 9. Felizes os convidados a participar das bodas do Cordeiro. E disse ainda, são palavras verdadeiras de Deus, versículo 9. Capítulo 3, versículo 14. E o anjo da igreja de Laodiceia escreve, amém, a fiel testemunha é o princípio da criação de Deus. 7 capítulos e 7 versículos está aqui. Aqui tem 7 capítulos, 10 versículos, formando 14 capítulos e 17 versículos, que João escreveu os 22 capítulos e os 404 versículos do grande Apocalipse, apocalíptico e o grande Apocatastase. Queridos amigos, vamos fazer a interpretação também, que já foi feita várias e várias vezes, para começarmos a mostrar como João começou a escrever um primeiro capítulo com todas as profecias. Aqui está capítulo 22, versículo 4. Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 15, 15, versículo 2 e 6. 3 capítulos e 4 versículos. Aqui está as 4 datas do Brasil. Mas como poderemos interpretar isso aqui? O Brasil, os 3 capítulos, os 4 versículos, as 2 datas do Brasil. Aqui vocês estão vendo 7 capítulos e 10 versículos, está vendo aqui o ano 1914, 2018 aqui, e vamos chegar aqui à sua interpretação, para nós chegar em 2018, que estão na igreja de Tiatira, para mostrar o que tem aqui, mas tem muita coisa aqui. Vamos aqui. Já sabemos que aqui é as 2 datas do Brasil, mas vamos ver como foi que João interpretou esses capítulos aqui. Está aqui. Século 1, ano 1. O ano em que Jesus Cristo nasceu. 1 e 2. Aqui está A, capítulo 1 e A, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, onde João começou
Aí escreveu o Apocalipse aqui. 1 e o 2. 2 e 2, 4. Mas como foi que João começou a escrever o Apocalipse? Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, que foi confiada a Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve e, por sua vez, e por intermédio do anjo, comunicou o seu servo João. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 3. E no capítulo 1, versículo 4, está aqui, está no Apocalipse. João e as 4 igrejas que está na Ásia, a vós, a graça, a paz da parte daquele que é e que era e que vem, e da parte dos 7 Espíritos que estão adiante do trono. Capítulo 1, versículo 5. Revelando. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, primogênito, dentro dos mortos, soberano dos reis da terra. Aquele a quem nos ama e que nos lavou nossos pecados no seu sangue. Eu farei a pequena pausa aqui. No capítulo 1, versículo 5, lembramos que o capítulo 1, versículo 5, revelou o século XV. Lembramos que eu fiz dois capítulos do primeiro Apocalipse, revelação do Apocalipse. Capítulo 1, versículo 5, que revelou o século XV. O século XV revelou o capítulo 15. Capítulo versículo 5, revelou o capítulo 15. E o capítulo 15 revelou o versículo 2 e 6. No capítulo 15, que foi revelado, diz: veio um sinal maravilhoso no céu, 7 anjos com as 7 últimas pragas que são levados ao término da ira de Deus. Então, no capítulo 15, versículo 2, está dito: e vi também como um mar transparente e risado de fogo, e os vencedores que havia escapado da fera, da sua imagem e do seu número, estavam no seu número, se conservavam de pé sobre o mar com as cítara de Deus. Versículo 6 diz: e os 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas saíram do templo vestidos de linho puro, resplandecente, cingido com cintos de ouro. Queridos amigos, foi falado que esses 3 capítulos aqui, versículo 22, capítulo 20, versículo 4, todos irão o seu nome e o seu nome está na testa dele. Aqui é o testemunho primogênito da terra, aqueles a quem nos ama e lavou nossos pecados no seu sangue. Revelou o capítulo 15, o capítulo 15 e o versículo 2 e 6. Aqui está dito as 2 datas do Brasil. Brasil, 22 de abril
do século I, ano 1500. E Brasil, 26 de abril do século XV, ano 1526, o dia da primeira missa celebrada no Brasil. Já voltamos aqui para começar a revelação do Apocalipse. Aqui, vamos aqui, 14, 14. 2, 4, 8, 9, 5, 14. Revelou um capítulo 14. 1 e 5, 6, 2, 8 e 6, 14. Revelou um versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. Viu-se uma nuvem branca no céu e alguém sentado nesta nuvem, semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice amolada, afiada na mão. Capítulo 14, versículo 17, outro anjo desceu também do trono com a sua foice amolada. Vamos aqui. Capítulo 3, versículo 4 e 6. Este capítulo, aqui, capítulo 3, versículo 4 e 6, revelou o século I, ano 34, que no dia 22 de abril do século I, ano 34, Jesus foi morto e crucificado aos 33 anos de idade. 3 e 3, 6, revelou a igreja de Sardes. Quem tiver ouvido, ouça o que o anjo diz às igrejas. O Espírito diz às igrejas. O versículo 6 revelou um capítulo 6. O capítulo 6 revelou o versículo 5, dizendo: aberto o terceiro selo, o terceiro movimento, disse: vem, eu vi um cavalo preto e o que estava montado nele tinha uma balança. O versículo 5 revelou o capítulo 5 e o capítulo 5 revelou o capítulo 6. Dizendo o capítulo 5, o versículo 6, está dizendo, está decorado, está aqui dizendo, capítulo 5, versículo 6, está dizendo: eu vi no meio do trono e dos 4 animais, no meio dos anciões, um cordeiro de pé, como que imolado, que tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra inteira. Queridos amigos, aqui está 1914. Vejam bem. 3, 7, 13 e 19. Revelou o ano 19, o século 19. O século 19 revelou o ano 1914. 1914 revelou 448 no dia 8 de agosto de 1914, a Primeira Guerra Mundial. A guerra durou 4 anos de guerra, está revelado. Terminou a guerra em 1918, 448, 18 aqui. A 11, no mês 11 de novembro
a guerra acabou. No dia 11 de novembro de 2018. Aqui, em 2018, completou 100 anos de guerra. A guerra completou no dia 11 de novembro de 2018. Completou 100 anos de guerra em 2018. Aqui está, já estamos no ano 2018 de Tiatira. Capítulo 2, versículo 18. Revelou o ano 2018. 2018. Estamos no ano 2018, que está no capítulo 1, versículo 18 e no capítulo 2, versículo 2. Virou o ano 2018. Nós estamos aqui em 2020, 2021, 2019 e 2022. Vamos aqui começar a revelação um pouco caprichosa, que é para ficar todos sabendo, mas melhor. Primeiro, nós estamos, meus queridos amigos, nós estamos em 2000, deixamos aqui para trás, nós estamos em 2023, o segundo marco de 100 anos. Chegamos a 2123. O ano 2123, o capítulo 2, versículo 26, revelou o ano 2026. O ano 2026 revelou o quê? Revelou 2, 4, 10. Revelou o capítulo 10. E o capítulo 10 revelou o versículo 5. E vamos ver o que está dizendo. Escute bem, veja bem, examine bem, coloque no seu computador o que vai dizer esta revelação do capítulo de 2023, que é o capítulo 2, versículo 26 de Tiatira, revelou o ano 2026, o ano 2023, revelou capítulo 2, versículo 26, revelou 2, 4, 6, 10. Aqui. Em ordem alfabeta, 2, 4, 10. Revelou o J, capítulo 10. Capítulo 10 e versículo 5. Vejam bem, coloque no computador para depois dizer que está errado. Capítulo 10, J capítulo 10, o que está dito no capítulo 10. Eu vi, então, outro anjo rigoroso descer do céu, vestido de uma nuvem e com um arco-íris na cabeça, e o seu rosto como o sol e as suas pernas como coluna de fogo. Capítulo 10, J capítulo 10, versículo 5. E no capítulo 5 diz: então o anjo que eu via de pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Aí volto aqui
ao capítulo 2 e 3, do capítulo 10, o versículo 2 e 3 do capítulo 10. E no capítulo 10, versículo 2 e 3 diz: segundo, segurava na mão direita um pequeno livro aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Versículo 3. E disse: e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge quando clamou, os 7 trovões ressoaram. Versículo 2 e 3. Em ordem alfabeta, a letra, esse capítulo 2 e 3 revelou essa letra aqui. Vocês sabem. J, E, 5 e Z, 3. J, E, Z. Vocês estão entendendo? A letra U. Revela o capítulo 20. O capítulo 20, Z na frente, vocês estão sabendo o que é que eu estou falando. A letra, o nome de Jesus. Z na frente. Jesus. 23. Está dizendo, foi profetizado que no dia 23, que em 2023, ao 1 de janeiro, o Pai mandou o Filho para a terra. Desde o dia 1º de janeiro, que o Pai mandou o Filho para a terra. Capítulo 20, versículo 21. O anjo desceu do céu, algemado, trouxe uma algema e uma chave. Capítulo 21, 2 e 3. Então, a guerra começou. Não preciso dizer mais nada. Leia o capítulo 20, versículo 2 e 3, que está escrito. Não preciso dizer. Vamos aqui. Vamos em frente. O capítulo 2 de Tiatira, versículo 26, que revelou que Cristo já está na terra com nós, que realmente ele já está aqui na terra com nós. Ele revelou o capítulo 2 e 6, 8. Capítulo 8, versículo 8 e 9. E no capítulo 6, versículo 8 e 9, que eu não esqueci não, aqui está para nós interpretar aqui para chegar aqui. E no capítulo 2 que revelou, o capítulo 2, versículo 2 e 6, 8, revelou o capítulo 8 e capítulo 8, versículo 8 e 9. E no capítulo 8, versículo 8, é o toque da segunda trombeta. Porque a primeira trombeta, ela foi tocada. Quando? Em 2021. Porque houve, veja bem, um anjo em 2021 tocou a sua trombeta e houve uma saraiva, fogo misturado com sangue, e foi lançado na terra. E começou a queimar a terça parte de toda a erva verde.
que veio, como se diz, o coronavírus. Depois veio o Covid-19, pelo amor de Deus. Covid-19. Agora, meus queridos amigos, eu faço aqui esta pausa aqui. Eu vou fazer, vou fazer aqui um resumo aqui para depois ler o capítulo 8, versículo 8, que no dia 26 que revelou, o capítulo revelou, que em 26 revelou o capítulo 8, versículo 8, vai cair este grande meteoro na Terra, vai ser lançado na Terra, uma montanha se ardendo em fogo e a terça parte das águas se tornar em sangue. E vamos perder a terça parte das náuseas, qualquer hora. Então, vou fazer essa parte aqui para começar, para terminar essa parte aqui. Agora vamos lembrar, vou fazer uma pausa aqui de 30 segundos e volto para começar aqui. Estou aqui de volta. Paramos no capítulo 2, versículo 26 de Tiatira. É na segunda trombeta. E vamos voltar aqui, que nós começamos a interpretar o Apocalipse aqui. Século 1, ano 1. Capítulo 1, versículo 1, e capítulo 4, e capítulo 1, versículo 5. Então vamos começar no capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5, João falou. E no capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 7, e no capítulo 1, versículo 8, o Pai diz: eu sou o ômega, o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que é o dominador. E no capítulo 1, escute bem, vejam bem o que é, como João escreveu o Apocalipse. Capítulo 1, versículo 9, João dizendo: eu, João, irmão, companheiro na tribulação, na realeza e na paciência, em união com Jesus. Estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Capítulo 1, versículo 10, escutem bem. Versículo 10. Um domingo, João foi arrebatado, não foi eu que disse, eu fui arrebatado. João foi arrebatado em êxtase e ouviu por trás de mim, uma voz como som de trombeta. Capítulo 1, versículo 11, e que dizia: o que vês, escreve um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. Capítulo 1, versículo 12.
voltei, mas que não foi eu que voltei. João voltou para saber o que a voz falava com ele, comigo. E tendo ele voltado, ele viu 7 candelabros de ouro. Capítulo 1 e versículo 13, escute bem para não haver contradição. Preste bem atenção que aqui vai ter um pontinho e vírgula. E no meio dos candelabros, alguém semelhante, o filho do homem, vestido de longa túnica até os pés, cinto cingido de ouro e um cinto de ouro. Aqui eu deixo o capítulo 1, versículo 14, capítulo 1, versículo 15, capítulo 1, versículo 16, capítulo 1, versículo 17 e o capítulo 1, versículo 18 e vou ao capítulo 19. Por caridade, prestem bem atenção. Veja como João escreveu o Apocalipse. E no capítulo 1, versículo 19, o anjo disse para ele: escreve, pois, o que viste, tantas coisas atuais como as futuras. E no capítulo 1, versículo 20, diz: eis o que simbolismo das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Atenção, muita atenção, por caridade, porque o Apocalipse é fácil, mas é de compreensão obscura. Temos que ter muito cuidado, porque senão gera uma confusão, e se há essa confusão, a pessoa se perde. Escute bem, vamos aqui, prestem bem atenção. No capítulo 2, versículo 1, de Éfeso, olha, escute bem, eu já falei 2 vezes aqui, em profecia aqui, e talvez já tenha esquecido, mas aqui é a terceira vez que vai falando aqui uma profecia, 2 profecias. Eu falei aqui que Jesus, foi profetizado que Jesus morreu, ele não foi morto, no dia 22 de abril do século XV, no dia 22, ele foi morto. No dia 1º do século, ele nasceu. E no dia 22 de abril de 84, ele foi morto e crucificado. Nasceu no século I, nasceu no século I. Aqui vai dizer a surpresa aqui. Vamos aqui. Escute o que vai dizer aqui. Ele nasceu aqui, ó. Século I, ano 1. Escute bem o que vai dizer aqui. E o anjo da igreja de Éfeso escreve e diz, o que diz? Aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Atenção. Capítulo 2, escute bem, versículo 2. Capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, versículo 4.
capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 6 e capítulo 2, versículo 7. No capítulo 2, versículo 7, diz: quem tem ouvido, ouça o que o anjo, o que o Espírito diz às igrejas. E o vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso. É Jesus Cristo, não é? Então, Éfeso capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Revelou 2 e 7, 27. 7 e 2, 9. O anjo da igreja de Éfeso está dizendo que Jesus Cristo nasceu no século I, ano 1, a 27 de setembro daquele ano. Ele não nasceu em dezembro, que não tem ser humano que dê a luz com 12 meses. E, pela a Bíblia, João, mais velho de que Jesus, 6 meses, nasceu em junho. E como era que Jesus foi nascer em dezembro, com 12 meses? Então não vamos ter mais aqui, não vamos fazer esse julgamento. Vejam bem, Jesus nasceu no dia 27 do 9 do século I, ano 1. Aqui vamos começar, escute bem. Veja o que eu falei atrás, escurecei, eu deixei o capítulo, eu deixei o versículo 14, o versículo 15, o versículo 16, o versículo 17 e o versículo 18. Agora vamos aqui ao capítulo 1, versículo 17. Veja bem, no capítulo 1, versículo 17 diz: ao vê-lo cair morto aos seus pés, foi João. E ele, porém, pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último que vive. O Pai é o Alfa, o Filho é o Ômega, e o Espírito Santo é a mesma coisa, é o primeiro e o último. Capítulo 7, capítulo 1, versículo 17. Aí vamos ao capítulo 2. No capítulo 2, versículo 8, de Esmirna, que é Éfeso, capítulo 7. Esmirna, versículo 8. E na igreja de Esmirna, diz: ao anjo da igreja de Esmirna, escreve e diz: o primeiro e o último que foi morto retornou à vida. Capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 10 e capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que o vencedor não sofrerá dano na segunda morte. Voltamos agora, de novo, ao capítulo 1, versículo 16.
capítulo 1, versículo 16, diz, segurava na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto assemelhava o sol quando brilha com toda a força. No capítulo 2, versículo 12, termina versículo 11, e Pérgamo, capítulo 2, versículo 12, que diz, o anjo da igreja de Pérgamos escreve e diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, versículo 13, sei aonde habita, aí se acha o trono de Satanás. Mas tu que negaste firmemente ao nome, não renegaste a minha fé, mesmo naquele dia de Antipas, da minha fiel testemunha, Antipas, morto através de vós, aonde Satanás habita. Voltamos ao capítulo 18. Capítulo 18. Se chama capítulo 1. Capítulo 1. S18. Ais. Aqui então o nome vamos chamar Apocatastasse. Aqui está. Capítulo 1. Capítulo 1, S18. Ais. Chama-se o nome de Jesus. Ais. Diz. No capítulo 1, versículo 18, diz, pois eu estive morto e eis-me vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e a chave do inferno, a região dos mortos. Vejam que eu escureci, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. E me fala no capítulo 18 agora, e naquela falei no 19. Examine aí, para não pensar que estou fazendo uma maquiação aqui. Não tem maquiação. Aqui são pregos e batidos e ponta virada. Que quando eu escrevo, não foi à toa que eu escrevi isso aqui. E estou jogando na tela do mundo. É com muita responsabilidade. E com a fé. Com a fé que eu tenho no homem, o amor, o carinho e o respeito. Capítulo 1 e versículo 18, vamos, meus filhos, no capítulo 2, versículo 18, o anjo de Tiatira, olha o anjo de Tiatira, meus queridos, o anjo de Tiatira diz, veja quem é o anjo de Tiatira. O anjo de Tiatira escreve e diz, o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés, capítulo 1, versículo 15, parecendo um bronze refinado, esclarecido na fornalha, e sua voz era como um ruído de muitas águas. Aqui, capítulo 1, versículo 15. E aqui, capítulo 1, versículo 14, que eu também não falei,
Tinha cabeça, cabelos brancos como lã e de neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E no capítulo 2, versículo 19, o Pai diz: conheço as tuas obras, o teu amor, sua fidelidade, a tua generosidade, tua paciência e persistência e as tuas últimas obras, que cessem as primeiras. Capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20, revela 2020. Mas tenho contra ti que permitisse Jezebel, mulher que se diz profetisa, a seduzir o meu servo, a ensinar, a participar, as imundícies e comer carne imolada de ele. Capítulo 2, versículo 21, que é o capítulo 20, versículo 21, que é o capítulo 2, versículo 21, diz: e eu lhe dei tempo para se arrepender, e não quer se arrepender das suas imundícias. Capítulo 20, capítulo 2, versículo 22, e diz: e desta vez lançarei, e fui lançado, em um leito de cúmplice e de adultério, para aí sofrer muito, se não se arrepender das suas obras. Nós estamos no capítulo 2, versículo 23, emendamos no pé, uma ponta que estamos aqui. No capítulo 21, veio a pandemia, né? A primeira pandemia foi coronavírus. O nome desse vírus, do corona, está NA, está no capítulo 13. O nome do corona, esse vírus é NA, capítulo 13. Veio do mar. Corona veio do mar, está no capítulo 13. Meus queridos amigos, antes de vocês, o que eu vou falar agora é muito sério. Pelo amor de Deus, é muito sério. É muito sério para vocês. Estude bem, que é para vocês não me condenarem. Não vou nem falar no corona, porque o corona já está dizendo. Vocês sabem que o corona é um ar, chamado azoto, ar que nós recebe de cima. Nós contaminando o planeta. Aí vem descarga, nós estamos colhendo como nós plantamos. Agora, o Covid-19. Meus amigos, vamos estudar isso aqui. Covid-19. Meus queridos amigos, está aqui, meus amores. Eu falei em ordem alfabeto. O Apocalipse em ordem alfabeto. Então, está Covid-19 apoiado
Mas o nome, meu filho, é Cove. 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 Está aqui, Cove. Cove, ponto. Olha. Cove, ponto. Ide. 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 Capítulo 9. D, versículo 4. 19. Olha o que nós estamos acabando com o nosso Salvador. Covid, chamamos Covid. Não é Covid, não. É Covid, ide é o nome do vírus. Este vírus é o ide. O nome desse vírus é ide. Por quê? Está vendo aqui, meus queridos amigos? Olha o nome do vírus. Vou deixar o Covid-19. Vou separar Covid-19. Vou separar Covid-19 e vou falar só no ide. Ide, capítulo 9, versículo 4. Capítulo 9, versículo 4. 4. Mas, olha, capítulo 4. Mas não lhe foi dito que não causasse dano a erva verde ou árvore alguma, mas só os homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Olha aqui o Ide, capítulo 9, versículo 4. Eu faço isso aqui, olha. Para o mundo todo, é para o mundo todo. Saibam disso. E o que quer dizer Covid? Covid? Eu li aqui. Capítulo 3 aqui. Ó, sem capítulo 3, ó, versículo 14. O capítulo 3, versículo 14, é aqui, meu filho, olha aqui. Laodiceia, hein? Capítulo 3, versículo 14. Um anjo da igreja de Laodiceia escreve e diz: Amém. A testemunha fiel e verdadeira é o princípio da criação de Deus. Meus filhos, foi Jesus que botou essa pandemia no mundo? Eu pergunto. E o Covid? V não é letra 20? 21. Olha aqui, 21. Ó, capítulo 21, Covid, 21. Capítulo 21, que está aqui, olha. E vi, então, um novo céu, uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar já não existe. Vamos no 19. Ó, Covid-19. Tirei o ídolo. E no capítulo 19 diz o quê? Ó, Covid-19. O Covid-19 é Covid-ide. Ide é um vírus que está matando e vai matar até o fim. Não é Deus que mata. E no capítulo, e o Covid-19, ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, e o Covid-19 é Jesus Cristo. E no 19 também aqui, olha. E depois disso, eu vi no céu, como um imenso coro, que cantava aleluia, e o nosso Deus é a salvação e é a glória de todos. E aí? E aí? Aqui, por hoje eu vou fazermos o seguinte. Já são 12 horas e 25 minutos. Encerro aqui nesse vídeo. Aí depois venho que começar aqui de novo, porque aqui tem tudo.
Completou, meus queridos amigos, no dia 22 de abril de 2023, completou 523 anos que o Brasil é Brasil. E agora, se vocês continuarem escrevendo, eu escreverei. E se não gostarem de ver que eu estou mentindo, aí vocês não escrevam, pode me condenar, mas eu vou continuar escrevendo, porque a minha missão é essa. Mas talvez eu vou pagar um preço muito caro. Mas vocês sabem muito bem que todos os apóstolos de Cristo, todos foram cortados, serrados pelo meio. O que teve uma vida, o que não foi cortado foi João, um homem daqui do Apocalipse, que está no capítulo 11, que homem nascido de mulher não teve um maior do que João, mas um menor de que ele, vem do céu, é maior do que ele. Então, e continuo escrevendo. Eu sou o Francisco Ferreira, né? No dia 29 deste mês, eu estou completando um ano. Estou aqui, escrevo, mas antes de escrever, está aqui. Pode estudar isso aqui. Aqui fica na tela do mundo todo. E se caso tiver encontrado erro, pode delatar este vídeo. Estão entendendo? Falo com responsabilidade, porque não é de mim. Sabe de onde veio? Lá de cima. Do Pai, do Filho e do Paracleto Divino. Veio do Deus infinito. É enfim do infinito. E obrigado. E vamos ter uma manhã muito linda. De sábado, né? Hoje é sábado. E eu quero falar nas pessoas brilhantes de Natal, que tem umas pessoas brilhantes de Natal. Meu grande amigo Aquino Neto, meu grandioso amigo Felipe Pereira, um dos maiores poetas do Rio Grande do Norte, já é. Chega igual a ele, mas mais do que ele. Na poesia, não tem chega igual. Um rapaz novo, brilhante, de muito prestígio, popularidade. E obrigado Aquino Neto e meus queridos amigos, e Felipe Pereira. E no dia 27 desse mês, a convite de vocês, eu irei com muito amor, carinho e cantar aí na Capitania das Artes. Obrigado. Escreva neste vídeo, me ajude a tocar a obra do ano para frente. Obrigado.